paz do Senhor. Nessa tarde, hoje é dia 2 de setembro, eu estava meditando na palavra, estava orando e o Senhor me deu uma passagem e eu queria que vocês meditassem nessa palavra. Eu vou ser breve. Tá lá no livro de 2 Crônicas, né? Lá no capítulo 14 do versículo 9. Mas eu vou pegar antes, né, para vocês entenderem. Vou pegar do 14, a partir do 14 mesmo. Vou começar a ler do 14. E aí depois eu desço para lá. Se refere ao reinado de Asa. E diz assim: E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou Asa, seu filho, e os seus dias esteve na terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque ele tirou os altares e os deuses estranhos, quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou que Judá buscasse o Senhor, Deus de seus pais. Que observassem também a lei e os mandamentos. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens. Sobre ele o reino esteve em paz, e edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Aí Asa disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade e vamos cercá-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-los e deu-nos repouso de todos os lados. Assim edificaram e prosperaram. E mais na frente aí vai dizer que Asa tinha um exército de 300 mil, não esqueça, 300 mil de Judá, que traziam um escudo longo e lança. Também 280 mil de Benjamim, ou seja, 300 mil de Judá e 280 mil de Benjamim, né? Que aí dá um total de 580 mil soldados, né? Divididos de Judá e de Benjamim, que fazia, né, no caso, uma aliança com o reino de Judá. Então, era esse exército que ele tinha, 580. Aí vamos lá partir para o versículo 9, né? Do mesmo capítulo, 14. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, né? Com um exército de 1.300.000 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele para a batalha no vale de Zeftá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso ou quer o de nenhuma força. Senhor, ajuda-nos, pois o Senhor é nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E aí, no 12 diz assim: E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e os etíopes fugiram. Então Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo e feriram todas as cidades aos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas e saquearam todas as cidades, porque haviam nelas muita pressa. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância, camelos, e voltaram para Jerusalém. Essa passagem de Asa, ela vai nos trazer à memória, né, o quanto nosso Deus, ele é fiel conosco, quando nós buscamos. Isso aí você já deve ter ouvido alguém falar, alguém até falar dessa passagem, que ela é muito conhecida, né? Porque em meio a tantos reis, né, na Bíblia, né, da geração de Davi, corruptos, homens que se dobraram a Baal, aos outros deuses, Asa foi um dos que permaneceram fiel a Deus. Então, no reinado de Asa, essa passagem aqui diz que Asa foi vitorioso em todas as batalhas, porque Asa era um rei, né, um dos únicos que se dedicavam realmente a Deus. Porque se você for ler lá
nos outros, né, Roboão e tantos outros ali, que dedicavam a sua vida a esquecer de Deus, a não chamar a atenção do povo para estar ali adorando a Deus e levantando o altar a Deus e sacrificando a Deus. E aí, o que me chamou a atenção nessa passagem, né, foi justamente isso. Lá no versículo 7 do capítulo 14, ele diz assim, olha, edifiquemos essa cidade, cerquemos muros e torres e portas de ferrolho enquanto a terra ainda é nossa. Né? Porque Deus havia dado repouso a ele de todos os lados. Então, ele não... Asa aqui está dizendo nessa passagem que Asa ele não relaxou, né? Asa, nessa oportunidade de repouso, né, que Deus deu a ele por conta da obediência, porque o povo estava adorando a Deus, o povo levantou os altares do Senhor, o povo estava realmente naquele temor de Deus. Então, Asa ele não retraiu, ele não relaxou, né? Ele disse assim, olha, vamos aproveitar, né? Aproveitar que a gente está tendo repouso, que esses dias a terra é nossa e que de todos os lados Deus tem nos dado paz. Vamos edificar, vamos fortificar a nossa cidade. Porque, né, em outras palavras, quem sabe, né, se vem aí um tempo difícil ou se levanta algum outro reino para querer nos afligir, e aí a gente tá, né, pelo menos provido, né? Mas essa passagem também nos traz, nos avisa, nos informa que o exército, Asa tinha um exército, e o exército dele era de 300 mil de Judá e de 280 mil, né, de Benjamim. Então, no total, Asa só tinha 580 soldados, né? E aí, vai adiante, mais adiante, dizer que o etíope, né, o Zerá, foi de contra a justamente Asa, né? Ajudar, foi contra. E o exército dele era de 1.300.000, gente. Era o dobro, olha, mais que o dobro, né? 1.300.000 de soldados guerreiros. E Asa, então, olha, né, clamou a Deus e disse, Senhor, nada é para ti ajudar tanto o poderoso quanto aquele que não tem nada, né? Quanto aquele que não tem nenhuma força, para o Senhor é nada. E Asa foi e clamou. E mais na frente adiante a Bíblia diz que Asa, né, que Deus deu vitória a Asa, que todos os etíopes foram destruídos na presença de Asa e de todo o exército. Então, essas duas passagens, né? A primeira que é Asa não descansou, ele aproveitou aquele momento, né, de paz, né, 10 anos de paz de todos os lados. Ele aproveitou esse momento para se fortificar, para estar, né, firme, se precavendo, né, de uma possível afronta, de um possível ataque novamente. Ele não ficou, né, assim, desapercebido. E sabe o que é que isso me traz à memória? Muitas das vezes a gente faz isso. Porque como foi lá, como foi nessa passagem aqui com Asa, o tempo, né? Deus deu um tempo de descanso. Assim Deus às vezes faz na nossa vida. Às vezes a gente não tá tendo luta, né? Às vezes nosso financeiro vai bem, a nossa vida espiritual também tá bem, nós estamos bem com os vizinhos, nós estamos bem com a nossa liderança na igreja, nós estamos bem no trabalho, nós vamos bem em tudo. E aí a gente se esquece, a gente relaxa, a gente a gente para de buscar, a gente para de orar, a gente para de clamar, a gente para de ler a Bíblia, a gente para de ser aquele crente vigilante, aquele que se coloca na torre de vigia. E essa passagem me traz essa memória. A gente relaxa, a gente deixa de buscar o Senhor, a gente deixa de orar, deixa de ficar, né, na vigilância constante, no espírito. E aí muitas das vezes a gente cai, a gente é tentado por conta disso. Tá tudo bem, o meu espiritual tá bem, a minha casa, graças a Deus eu tô trabalhando, graças a Deus tá tudo maravilha. E aí a gente se esquece de Deus. Mas aqui nessa passagem, Asa, ele não se esqueceu de, mesmo naquele tempo de paz, se fortificar. Naquela época, a luta, né, de Israel, de Judá, não era tanto uma luta espiritual,
né? Era uma luta realmente física, porque naquela época existia brigas e lutas por posse de terras. Por posse de terras, né, que eram abundantes em água, em poços de água. Então, existia essa batalha, essa luta por terra. E aí era um rei contra outro e atacava para poder ter o poder, para poder ter aquelas terras na mão, né? E Asa, naquela época, Asa disse assim, não, vamos aproveitar esse tempo de descanso para a gente fortificar os muros, para a gente construir, né, portas resistentes, para que a gente fique protegido. E aí é onde está. O etíope se levantou, né? Depois de um tempo de descanso, Asa ali se fortificando, o etíope se levantou. Mas outra coisa que me chama a atenção nessa mesma passagem é que Asa fortificou os muros, fortificou tudo, ferrolhos, portões enormes. Mas mesmo assim, o etíope não deixou de levantar guerra contra Asa. E sabe o que foi que livrou Asa? Não foi os muros fortificados, não foi os ferrolhos, os portões enormes. Nada disso. Sabe o que foi que salvou Asa? Foi o coração, reconhecendo que ele tinha um Deus, que quem guardava ele era Deus, que quem fazia tudo por ele era Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. E Asa não se esqueceu disso. E quando a luta veio, Arabavaçu e decantoriandarai Arabavaçu, 1.300.000 era o exército do etíope Zerá. E esse exército não chegou a deixar o coração de Asa temeroso. Asa simplesmente olhou para o céu e orou. Deus, o Senhor é Deus que pode tanto ajudar aquele que tem força, aquele que é rico, aquele que é poderoso, quanto aquele que não tem força. E foi essa oração que fez o exército de tão somente 580 soldados vencer um exército de 1.300.000. Foi essa oração, bastou essa oração que Asa fez para o Deus de Israel, o Deus do impossível, o Deus que cura, que sara, o Deus que está na nossa frente. Não foi a edificação de Judá, não foi a construção de muros, não foi a construção de grandes portões de ferros fortificados. Não foi o exército cheio de lança, de escudo, mas foi uma oração que Asa fez, dizendo para Deus que nada daquilo era nada. Deus poderia fazer qualquer coisa, tanto com aquele que tinha poder, quanto aquele que não tinha força nenhuma. Era de mesmo, era de valia. Porque o exército do etíope vinha com 1.300.000 soldados, guerreiros, fortes. E Asa disse, o Senhor é aquele que pode dar vitória, tanto aquele que está forte, que está cheio de guerreiro, mas também o Senhor pode dar aquele que não tem força nenhuma. E Deus deu vitória. Foi a essa oração, foi por conta dessa oração. Porque Asa reconheceu que ele dependia de Deus. E você, o que está fazendo? Que se esquece de que não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não é nada do que você tem, não é o seu corpo bonito, o seu rosto bonito, a sua fala bonita, não é nada do que você tem, não é o seu estudo, não é a sua inteligência, a sua capacidade. Não é isso que destrói o inimigo de nossas almas. Não é isso que lhe faz matar um leão todos os dias. Nada disso é nada. Se você não disser para Deus que Ele é tudo, que Ele é quem faz todas as coisas pela sua vida. É uma oração. Basta o coração estar voltado para Deus. Porque foi só uma oração simples que Asa fez e Deus deu vitória. Amém? Se lembre disso. Não é a sua força, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, mas é o seu reconhecer a sua dependência de Deus. É o seu reconhecer, basta uma oração simples de coração, que Deus ele se levanta e lhe dá vitória. Pode vir um exército de 1.300.000, pode vir a força do inimigo mais potente, mais poderosa. O seu Deus é que é maior e que é poderoso. Basta uma oração, uma palavra, reconhecendo que Deus é Deus, que Ele é o seu Deus, que Ele é quem vai à sua frente. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.